o que há em mim, bendigo o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Esses versos, a palavra de Deus, hoje nós vamos tratar, do assunto que tem a ver com tudo isso que o Senhor nos proporciona. Ele é quem sara as nossas enfermidades. E acredito que todos nós sempre ficamos à espera de um milagre em nossas vidas. E esse tempo, então, a nossa sobrevivência aqui é um milagre, né? Então, nós vamos invocar a presença do Senhor nesta noite. E eu quero convidar, vou pedir que a nossa irmã Magnólia abra o seu microfone e nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus que nos abençoe neste culto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade, Pai, de elevar nossa voz mais uma vez a ti, pela oportunidade de poder participar com nossos irmãos. Ó Deus, nós queremos te louvar pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado com cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, o Senhor tem sido presente em nossas vidas, tem nos guardado, nos livrado de tantos males, Pai, que muitas vezes nós nem percebemos, mas do mal maior, Deus, nós temos sido guardados e esse nós temos percebido o quanto o Senhor tem sido misericordioso conosco. Ó Deus, nós te louvamos também pelo cuidado com os nossos, que o Senhor tem guardado também. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti em todo o tempo do nosso viver. Senhor, se faça presente, Senhor, agora também neste culto, que todos nós sejamos edificados com tudo que haveremos de ouvir, e já estamos ouvindo, Pai. Fala aos nossos corações e nos ensina a pôr em prática a Tua palavra. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Magui. E nós vamos agora ter um momento de louvor. Vamos adorar o Senhor. Vou pedir a minha auxiliar aí que solte o louvor e vamos juntos cantar e declarar que nós servimos ao Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que Davi e eu já como que da rocha viva em meu Deus é o Deus do impossível. Ele vem considerado mas a estéril mãe de filhos restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. Que dá vista aos cegos e a surdos ainda
pedir ao Deus que as misericórdias do Senhor, né, sobre nossas vidas. Antes de louvarmos com mais um hino, eu quero ler uma passagem de João, capítulo 9, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou se estasse nele, em que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, à noite palavra em nossos corações, e nós queremos louvar ao Senhor mais uma vez, fazendo reflexão nesta noite. E ela está aí. Guia o Mestre Jesus, uma pobre mulher dele se aproximou, em meio à multidão eu tocou. Se parando, perguntou, e me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti. A mulher, cheia de medo, respondeu assim: Meu Senhor, quem te tocou? Perdoa-me. Se ao menos eu tocar nesses dias, Jesus, esta dor que sinto agora, este mal que me apavora, Ele vai curar. Pela bela dor das vestes de Jesus, a partir desse momento acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou. Parando, perguntou, assim, de um jeito diferente, o qual nunca senti. A mulher, cheia de medo, respondeu assim: Fui eu, Senhor, quem te tocou. Perdoa-me. E ao menos Deus toca essa dor que sinto agora, esse mal que me apavora, Ele vai curar. Pela vera do das vestes de Jesus, a partir deste momento acabou o sofrimento, pois aquele grande mal
Jesus curou. Se ao menos eu essa dor que sinto agora, este mal que peço agora, Ele vai curar. Pela vela do trono, nas vestes de Jesus, a partir deste momento, acabou seu sofrimento, pois aquele grande mal Jesus curou. Amém. Que seja essa a esperança de todo aquele que espera por um milagre. Que o Senhor atente para o desejo de cada coração que confia, né, que tem colocado a sua vida diante do Senhor e aguarda por esse milagre. E lembrando que o maior milagre o Senhor já operou nas nossas vidas, que é o milagre da salvação. Aleluia. Que Deus nos abençoe. E assim eu quero chamar o missionário Walter Júnior, que trará a reflexão nesta noite. Bem-vindo, Walter Júnior. Graça e paz. Graça e paz, Valtinho. Boa noite. Boa noite. Está tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? É porque eu estava em dúvida, porque... Estamos ouvindo. Eu estava em dúvida porque as músicas que Orma cantou, eu não consegui ouvir direito, porque estava travando. Eu não sei se era a internet aqui ou se era dela. Por isso que eu... Não, acho que é aqui também travou. Mas está audível. Era a internet aqui mesmo, que o sinal é um pouco fraco aqui em cima. Tá vendo, sério? E o sinal aqui de Quixabeira é melhor do que lá em Petrópolis, viu? Tá vendo? Rapaz, que moral. É porque Élica não pagou a internet não, Valtinho. Eu fico assim. E outra coisa, aqui já tem até 200 megas, viu? Fibra ótica. Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês há muito tempo, que nós não vemos um ao outro com essa pandemia, mas eu quero dizer para vocês que é motivo de regozijo para mim estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus, participando, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, ministrar a palavra de Deus. E hoje, o Fábio passou para mim um tema sobre o paralítico de Betesda. E eu quero dizer para vocês que essa mensagem eu ouvi pela primeira vez, eu me converti em 99, dezembro de 99, e eu ouvi essa passagem pela primeira vez em 2003, lá na primeira Igreja Batista de Benfica, no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei bastante regozijado com a ministração do pastor Robson, na época, e eu já preguei várias vezes sobre esta passagem, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada dia, e eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, porque Ele já falou comigo aqui esses dias. Mas primeiro eu quero orar ao Senhor. Se vocês não estiverem ouvindo, é só dar um sinal, viu? Eu quero orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença para ministrar a tua palavra.
e que ela venha surtir o efeito desejado em cada coração, ó Deus, porque ela é martelo que esmiuça a penha. Eu te peço para que esta palavra venha penetrar na divisão da alma e do espírito, para que os teus filhos saiam regozijados e venham, assim, aplicar a tua palavra, Senhor. Me abençoe neste momento e que eu possa ser um instrumento fiel em tuas mãos e que eu venha falar palavras somente do Espírito Santo. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Apesar de o Fábio ter me dado um título aqui, um tema, sobre a cura de um paralítico, ousei-me Fábio, a dar outro título além daquele que você tinha me passado. E o título que eu trouxe aqui para esta noite é A Espera de um Milagre, Desafiando Limites. Eu vou ler até o versículo 7, capítulo 5, versos do 1 ao 7, e o de João. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Louvado seja Deus. Jesus estava em Jerusalém. Eu quero dizer para os irmãos que essa passagem aqui, podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, muitas formas de conhecimento. E Jesus estava aqui em Jerusalém, e apesar de não falar qual festa era essa festa era a festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos, ela representava a libertação do povo que saiu do Egito. Então, quando aquele povo saiu do Egito, eles tabernaculavam, eles ficavam morando em cabanas, e eles ficavam se mudando de um lugar para o outro, e a festa ela durava aproximadamente 7 dias, como gratidão a Deus, por Deus e Yahvé ter libertado aquele povo do cativeiro. Então, o povo fervilhava nas ruas, por todos os lados se ouvia canções, e esta era uma das festas mais alegres do calendário judaico, e durante uma semana, como eu tinha falado para vocês, o povo vivia em cabanas na cidade de Davi, e Jesus não fica fora desta oportunidade de celebração. Porém, ao chegar na cidade de Jerusalém, ele foi com um propósito. Não fique pensando vocês que Jesus ele foi apenas participar de uma celebração. Jesus ele foi com o intuito de chegar perto daquele tanque para curar apenas aquele homem. Jesus ele conhece os corações, e ao chegar na cidade, ele viu aquela situação daquele homem,
e perto da porta das ovelhas, essa porta das ovelhas, a palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. A palavra Betesda é uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia. Por que casa de misericórdia? Porque aquele tanque ele ficava na região norte de Jerusalém, ainda fica, inclusive, no ano de 1888, um arqueólogo fez escavações e ali estava o tanque de Betesda debaixo dos escombros, e aquelas escavações foram feitas de forma que manteve a estrutura, fizeram algumas reformas, e vocês podem até lá clicar no Google, e vocês vão ver em ruínas, inclusive deu uma melhorada, mas eles preferiram manter uma coisa muito rústica. Eles ainda, as pessoas que vão a Jerusalém, elas querem ir para o tanque de Betesda, está lá até hoje, certo? E aquele tanque de Betesda, ele significa casa de misericórdia. Então, quando Jesus chega ali naquela cidade de Jerusalém, ele foi com um propósito maior de curar aquele homem. E ali ficava perto da porta das ovelhas. Aquele tanque, ele tinha 5 alpendres. O que é isso? 5 entradas em escadarias. Então, tinha 5 pavilhões, sabe? Então, os judeus religiosos administravam a organização ali. Infelizmente, aqueles que tinham mais dinheiro eram carregados na maca e eram colocados logo nos primeiros lugares, os lugares mais privilegiados, e aqueles que não tinham uma condição favorável ficavam para trás. A realidade era essa. Mas, segundo o relato da Bíblia, de vez em quando, em certo tempo, aparecia um anjo, que na verdade esse anjo não aparecia, eu quero que vocês entendam isso, apenas movia a água. Então, o movimento das águas era tipo o movimento daquelas ondas brandas que quando nós vamos na praia, a maré está seca, aí vem aquela onda bem de leve, era daquele jeito. Então, todas as vezes que a água se movia, se mexia, então aquele que era lançado primeiro obtinha a cura. Então, ali tinha paralíticos, coxos, como diz aqui no versículo, tinha paralíticos, coxos e cegos. Mas aquele homem ali estava 38 anos, ele não tinha 38 anos de idade. Eu quero que vocês também entendam isso. Ele tinha 38 anos que ele esperava aquela situação de mudança. E eu fiz questão de votar desafiando limites, porque aquele homem desafiou um limite muito grande, o limite da perseverança. Ele ficou 38 anos esperando, e cada vez que ele ia se arrastando, alguém pulava primeiro do que ele, porque aquelas pessoas que tinham dinheiro, os parentes colocavam ali, e elas pagavam até aqueles que estavam organizando os judeus religiosos para colocar na frente, e aquele homem, ele viu a sua expectativa, 38 anos, sendo frustrada. Mas chegou aquele que não frustra os planos de ninguém, Jesus Cristo. Ali havia gente sofrendo, chorando com a esperança morta. Jesus caminha entre os 5 pavilhões, visitando aquele tanque. Mas eu quero dizer para vocês que no meio daquela multidão de cegos, coxos e paralíticos, mantinha aceso no coração daquele homem a esperança de que um dia
ele teria a oportunidade de pular primeiro naquele tanque de Betesda. Mas ele já estava 38 anos esperando, e 38 anos não são 38 dias. Mas eu quero dizer para vocês que centenas de pessoas ali se aglomeravam ao seu redor, na espera do mover das águas e na realização dos milagres. Mas aquele homem nunca desanimou. Então, a primeira lição que nós tiramos neste texto é que você nunca deve desanimar por mais adversidades que vocês tenham. Não desanime, porque Deus está com você. Eu quero dizer para vocês também esta noite que perseverem, continuem naquele propósito de servir ao Senhor. E Betesda também, além de ser a casa de misericórdia, ela também retrata um simbolismo muito grande. Betesda também simboliza o mundo, a religião, a igreja e também a salvação. Para alguns, inclusive, o tanque era místico. Para alguns, o poder estava nas águas e não no Senhor das águas. Para tantos outros, Betesda serviu para devolver a saúde, mas o espírito continuou sedento. Então, aquelas pessoas que eram curadas naquele tanque, elas eram curadas fisicamente da sua deficiência, mas elas não tinham um encontro com Deus. Mas tinha um homem ali que Jesus já conhecia ele. Ele não conhecia Jesus. E o que me chama mais atenção aqui, Fábio, é que no meio de uma multidão de coxos, cegos e paralíticos, Jesus só curou uma pessoa. Isso me chamou a atenção. Por que Jesus curou somente uma pessoa? Jesus conhecia aquele homem. Aquele homem era o único que seria testemunha ocular e que seria um futuro missionário na cidade de Jerusalém, porque Jesus conhece o coração das pessoas. E eu quero dizer para vocês também que Betesda era o egoísmo dos homens que só pensavam em seu próprio bem. Era um ritual que nem aquele rio Ganges, lá na Índia, aquele rio poluído, em que as pessoas acreditam que tomando um banho ali, elas ficam curadas de quaisquer enfermidade. Mas eu começo a enxergar uma coisa muito especial. É que todas as vezes que Jesus saía em sua caminhada, ele tinha um endereço certo. Jesus não caminhava de forma aleatória, como nós, às vezes, vamos para um evangelismo na rua, saindo, mostrando o folheto ou puxando algum assunto para alguma pessoa dar lugar para ouvir. Não. Jesus não faz como nós. Jesus, ele tinha um endereço certo. Ele tinha um lugar certo. Jesus, ele escolheu o que mais tempo ali estava. Jesus, ele confunde as coisas para algumas pessoas. Então, Jesus, ele escolheu aquele que tinha mais tempo vivendo uma situação deplorável, vivendo uma situação de desprezo, a sociedade o desprezava, e ele chegou a afirmar que não tinha ninguém por ele. E Jesus faz uma pergunta que ele fez também ao cego Bartimeu, filho de Timeu: queres ficar são? Essa pergunta de Jesus me deixa embasbacado, porque imagine uma pessoa que está paralítico e Jesus, ele chega e pergunta se a pessoa quer ficar sã. Parece até uma pergunta boba, mas não é.
É porque tem pessoas, Sérgio, que elas não querem ficar são. Eu conheço pessoas aqui que elas, quando sofrem um acidente e ficam deficientes, elas ficam felizes porque não vai precisar mais trabalhar e vai ter um sustento, acredite. É até ridículo, mas é verdade. Então, por isso que Jesus, ele faz a pergunta, porque Jesus, ele quer ver a sua resposta. E o mais interessante, missionário, é quando Jesus pergunta, queres ficar são? Ele não diz uma resposta. Ele poderia dizer sim ou não. Então, o que é que ele fala? O que é que ele falou? Olha, eu estou aqui há tanto tempo e antes de eu pular na água, vai alguém primeiro do que eu e é curado. E aí eu pego, fico esperando novamente e eu já estou nesse estado há 38 anos. Primeiro, eu quero dizer para vocês também que aquele homem, ele era um homem necessitado, era o homem mais desacreditado daqueles, era o homem sofrido, esquecido, mas eu quero que vocês se atentem que existiam ali dois tipos de multidões. A primeira multidão, que é um fato relevante aqui, que eu quero falar para vocês, é entendermos que o contexto nos mostra dois tipos de multidões que buscam alguma coisa, alguma bênção de Deus. A multidão do tanque de Betesda e a multidão que seguia Jesus. A multidão do tanque de Betesda representa aquelas pessoas que só querem Jesus Cristo para obter as bênçãos, os benesses, os benefícios. E a multidão que seguia Jesus não era uma multidão, na sua maioria, para obter a salvação, até porque, nesse mesmo contexto, muitos duvidavam da fala de Jesus, que Jesus se fazia igual a Deus. Então, aquelas pessoas que seguiam a Jesus estavam sempre na espreita, na espera que algum milagre acontecesse. As pessoas queriam ver milagres. Eu sempre falo nas minhas pregações de vez em quando, Jesus para essas pessoas era o santo milagreiro de plantão. Então aquelas pessoas, elas ficavam estupefatas, elas ficavam felizes com aquela cena de um Jesus, tipo um Jesus mágico, mas Jesus não veio dar espetáculo. Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar as pessoas do cativeiro do pecado, Jesus veio dar salvação. Ainda que no tanque de Betesda, somente cura física, mas não havia um encontro com Deus. Então, Betesda, tiramos bastante lições aqui, que Betesda simboliza o formalismo religioso, onde uma multidão, ela aguarda um dia que aconteça alguma coisa que tire ela daquela situação que elas se encontram. E este grupo é levado até por uma superstição, por um ritualismo. Mas no tanque de Betesda, nós encontramos 5 pavilhões, 5 entradas. Naquele tanque tinha águas que algumas pessoas diziam que eram águas medicinais, eram águas mornas. E eu quero dizer para vocês também que cada alpendre daquele, ele simboliza lições muito grandes que eu vou falar para vocês aqui. Um dos alpendres simboliza o pavilhão do egoísmo. Por que o pavilhão do egoísmo? Porque aquelas pessoas, elas não se importavam com aqueles que estavam mais tempo esperando o mover da água. Elas não se importavam com aquele que era mais velho de idade. Não. Elas
o primeiro que entrasse no tanque era curado. E em Betesda, a bênção era somente para o primeiro. Mas com Cristo, a bênção é para todas as pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, aquelas pessoas ali, elas não estavam preocupadas, elas queriam a parte delas. Então, se tinha uma pessoa mais velha, com uma situação mais deplorável, e ali também tinha pessoas que não tinham só uma deficiência. Tinha pessoas que, além de ser paralíticas, elas eram cegas também. Então, as pessoas não se incomodavam com isso. E outro tipo de simbolismo que nós colocamos aqui, a segunda entrada, é justamente o pavilhão do favoritismo. Por que favoritismo? Porque ali, aquelas pessoas que tinham uma condição maior, melhor financeiramente, os seus parentes, colocavam ali na frente, e alguns judeus religiosos recebiam até dinheiro para colocar ali, logo perto da água, porque a probabilidade de, quando a água se movesse, a pessoa só dava um tombo e pronto. Então, do favoritismo, por quê? Porque aquele homem falou: eu não tenho ninguém por mim. Ninguém, mas toda vez que eu penso em me rastejando, vai alguém primeiro do que eu. Os doentes ricos pagavam turnos de empregados, inclusive, aprendam isso, tinham turnos de empregados que ficavam à disposição daqueles mais ricos. Por quê? Porque ninguém sabia qual era o dia e qual era o horário, qual era o momento que as águas iriam se mexer ali. Então, tinha um turno de empregados, porque quando a água se movesse, aquele empregado pegava e carregava aquela pessoa que estava ali na frente. E outro tipo de simbolismo que eu tiro nesse alpendre, 5 entradas, é o pavilhão da frustração. Muitas pessoas foram frustradas ali. Muitas pessoas não foram curadas ali. Aquele homem que tinha 38 anos, ele passou uma frustração muito grande. Mas eu quero dizer que aquela frustração dele foi alimento para a vitória. Então, a segunda lição que eu quero tirar aqui nesta noite é que, mesmo que haja uma frustração por alguma coisa que você esteja vivendo ou já viveu e que você não consegue esquecer, fica atordoando a sua mente ainda hoje, eu quero dizer para vocês nesta noite que você não pode viver do passado. Viva o presente. Deixe o seu dia. Não presuma do dia de amanhã. Viva cada dia. Não esteja preocupado com as coisas de amanhã. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Então, se você tem a paz de Cristo no seu coração, não deixe que as frustrações do passado, elas estejam aterrorizando a sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Louvado seja Deus. E, por último, o simbolismo desses 5 alpendres é o pavilhão da cegueira espiritual. Ele não conseguia enxergar quem estava com ele. Interessante que, quando Jesus o cura, Jesus, ele fala: levanta-te e anda. E aquele dia era dia de sábado. Então, os judeus religiosos, os fariseus, ele faz uma pergunta para aquele homem e falou assim: você sabe que é sábado e não é lícito que faça alguma coisa no sábado. Quem foi que te curou? Aquele homem estava ao lado de Jesus e não sabia que era Jesus.
É triste a situação, mas tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Jesus está ao lado das pessoas e as pessoas não conseguem identificar essa presença de Deus. E aí, depois que ele responde aos judeus, ele fala: olha, vê um homem aqui, e ele disse: levanta-te e anda, e eu andei. Aí aquele homem, sabe o que ele foi fazer? Ele foi para a festa, participar da festa. Ele tinha 38 anos sem participar também daquela festa. Então, quando ele foi curado, o que foi que ele foi fazer? Ele foi para a festa. E Jesus o encontra no templo e chama ele no canto e fala: olha, você foi curado. Agora vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que significa isso? Todas as vezes que Jesus fala isso, significa que aquele homem, ele não nasceu assim. Ele não foi paralítico de nascença. Então, todas as vezes que Jesus fala assim, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior, significa que aquele homem, ele teve algum problema e ficou daquele jeito. Então, Jesus faz um alerta: você toma cuidado para que você não fique numa situação pior do que você estava. Vai e não peques mais. Então, aquele homem, ele se tornou um missionário em Jerusalém, porque ele, além de anunciar aos judeus, ele também fez questão de anunciar em Jerusalém que aquele que tinha dado ordem para ele levantar e andar foi o próprio Jesus Cristo, o Senhor da glória. O tanque de Betesda, ele é um simbolismo do formalismo, é o simbolismo do misticismo, onde jaziam milhões de pessoas ao redor de um símbolo, aguardando que um dia aconteça alguma coisa que os tire dessa situação. Jesus ia caminhando ao encontro do retrato da miséria. Enquanto aquelas pessoas estavam na festa em Jerusalém, a maioria das pessoas não se preocupavam com o estado daqueles miseráveis que estavam ali ao tanque. E as únicas pessoas que se preocupavam eram os parentes, aqueles que tinham parentes. E a primeira coisa a ser dita é que temos de ter consciência de que, para certas coisas acontecerem em nossas vidas, precisamos estar no lugar certo. Quantos lugares havia em Jerusalém? Naquela época, para um paralítico estar? Ele poderia estar na rua, ele poderia estar mendigando, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu estar ali na casa de misericórdia, Betesda. E várias pessoas estavam ali, foram curadas, e alguns ficaram decepcionados, alguns não foram curados, mas não foi ele que viu Jesus, mas Jesus quem o viu. Quando Zaqueu ele sobe na figueira, ele queria ver Jesus, mas para a surpresa de Zaqueu, Jesus o vê primeiro, e Jesus ele sabe o nome de todas as pessoas. E Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque convém estar na tua casa. Então aquele homem estava no lugar certo, na hora certa. Aquele homem, ele era a maquete da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para sonhar. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele quem viu Jesus, mas foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, Jesus viu a sua condição, Jesus ele conhece o seu futuro, Jesus viu que a causa da sua tragédia era o pecado da sua juventude, que ele cometeu e ficou nesse estado por causa disso, e Jesus dá uma pista
quando ele diz, vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, Jesus viu que ele estava colhendo o que ele havia plantado. Jesus viu uma triste história de pecado. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas também ao seu passado, às suas memórias amargas, à sua culpa. Mas assim como o filho pródigo caiu em si e voltou-se para o pai, Jesus está de braços abertos para receber os piores pecadores. E Deus via nele alguém capaz de carregar seus fardos do passado e viver um futuro diferente. Não viva dos fardos negativos do passado. Você tem que trazer para sua memória aquilo que ele te traz esperança. Não fique remoendo os marcos antigos. Não fique remoendo aquilo que entristece a sua vida. Não existe limitações para o operar de Deus. Deus não é independente do tempo que esteja passando sua prova, independente de quanto tempo você está desempregado, independente de quanto tempo você está orando por uma causa na justiça que não sai. Mas Deus, ele trabalha no tempo certo. Aleluia. Mas Jesus faz uma pergunta intrigante. Queres ficação? E você quer ficação? Talvez você não tenha nenhuma limitação física ou alguma enfermidade. Mas essa pergunta que ecoa, queres ficação, é muitas vezes de um pecado de estimação. Que a pessoa não larga ele. É um pecado que muitas vezes você deixa do lado de fora da igreja e que atordoa a sua mente, e você sabe que é errado, mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele quer pegar a corrente do pecado e lançar nas profundezas do abismo. Jesus, ele tem interesse por nós. Não existe limitações para o operar de Deus. Ninguém se interessava pelo problema daquele homem. Jesus se importa com você. Ele sabe os seus medos, os seus traumas. Jesus, ele sabe os seus dramas. E a pergunta de Jesus parece sem sentido, mas Deus espera a participação de nossa vontade para operar o milagre. Aleluia. Jesus está aqui e ele sabe o que está passando. Jesus sabe exatamente o que passa em seu coração quando você coloca a cabeça no travesseiro. Jesus sabe as angústias do seu coração, os problemas que assolam sua alma. Ele tem o diagnóstico da nossa vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus não precisa de um tanque para realizar um milagre. Ele era o próprio milagre. E Jesus lhe pergunta, queres ser curado? Você se importa com seu problema o suficiente para fazer alguma coisa a respeito, mesmo que isso exija uma ação, esforço, sacrifício ou até sofrimento da sua parte? Jesus espera de nossa parte o compromisso de segui-lo. E seguir Jesus nos leva a fazer escolha. E uma das escolhas mais difíceis para fazer é negar o nosso próprio desejo, aquilo que é subjetivo, aquilo que é nosso. Muitas vezes nós não queremos pagar um preço, ou manter o nosso próprio desejo e ficarmos sozinhos. Então a vida é feita de escolhas. Aquele homem, ele resolveu esperar. Por certo, ele não sabia que Jesus estaria passando por ali, mas Jesus, ele tinha um endereço certo. Jesus, ele foi ao tanque de Betesda
E de todos que estavam ali, Jesus foi direto àquele homem, porque ele tinha o endereço certo. Escolha esperar. Ainda que demore 38 anos. Minha irmã Magali, ela está ao vivo aí. Ela orou por mim 20 anos para que eu me convertesse. E eu já tenho 20 anos de cristão. A sua labuta, a sua luta renhida, não foi algo simbólico, mas foi algo perseverante. E a sua fé não se imiscuía, não se misturava com algo religioso, mas era uma fé na pessoa de Jesus. E essa fé na pessoa de Jesus foi que fez Magali acreditar que eu, mas a sua família, estaria nos braços do Pai. Então, escolha esperar. Persevere. Escolha seguir a Cristo até o final da sua vida. Estamos vivendo dias difíceis e as vacinas já estão sendo distribuídas no Reino Unido. E aqui no Brasil, daqui de janeiro a junho, algumas pessoas receberão a vacina. E as principais são os enfermeiros, os médicos, aquelas pessoas que têm comorbidades, prioridades. Mas eu sei de uma coisa, que Deus está conosco. Deus nos guarda. E mesmo diante dessa pandemia, esperamos no Senhor. Perto está o Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E quero agradecer a Fábio pela lembrança, porque às vezes parece que nós estamos tão longe. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos de uma maior comunicação. Temos uma ferramenta tecnológica muito interessante, que hoje nós podemos visualizar as pessoas em tempo real. Antigamente, eu lembro que aqui em Quixabeira só tinha um orelhão, e era ficha, depois a cartão, e ficávamos na fila para esperar uma oportunidade para tentar dizer para o nosso parente, chegamos. E hoje não. Hoje nós temos as ferramentas da tecnologia e muitas vezes nós ficamos no nosso próprio tanque de Betesda. Ficamos na casa da misericórdia, no nosso subjetivo, no nosso egoísmo, e o relacionamento, ele é quase pífio, para não dizer insignificante. Mas eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Não desistam da caminhada de vocês. Procure ajudar o pastor Jorge no que puder, a missionária Yara. Procure estar no templo quando puder sempre. Deus é com vocês, Deus é conosco. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de nós. Um grande abraço para vocês e em breve estaremos nos vendo novamente. É só esperar no Senhor. Obrigado. Tá com a palavra. Amém, graças a Deus pela palavra. Eu também quero agradecer. Para mim é sempre uma alegria quando eu revejo os irmãos, quando eu posso também contribuir com a obra de Deus. Quero agradecer também a participação de Magnólia e de todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Deus abençoe. E Fábio, Nayara, obrigado também. E sempre que vocês precisarem e nós pudermos, pode contar conosco. Amém? Um grande beijo e até mais.
Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Tá bom, meus queridos, fiquem na paz, boa noite. E quando precisar, é só chamar. Feliz Natal para vocês. Orem por nós, que estaremos pegando a estrada amanhã. Beijo. Tchau, missionária. Eu falei, muito obrigada. Foi um prazer revê-los, nem que seja virtualmente, né? A oportunidade que nós temos. Muito obrigada. Tchau. Boa noite.